e estão crescendo e estão caminhando. Para você ver o quanto, irmãos, o porquê que Deus é fiel com esse povo, né? E esse mês de dezembro nós teremos lá uma programação muito extensa, são vários dias de ministrações em vários vilarejos, celebrando o Natal. E é uma maneira que se tem de levar a mensagem do Evangelho. Então, nessa programação, irmãos, muitas pessoas se convertem. Agora, o pastor Ramesh tem pedido muita oração para a segurança deles. Eles têm ali, irmãos, até onde eu sei, mais ou menos 50 reuniões agora marcadas para esse fim de ano, né? Agora para todo esse mês de dezembro. E nós precisamos orar pela segurança dos nossos irmãos. Amém? Vamos fazer isso agora? Fica de pé, em nome de Jesus. Vamos orar pela segurança dos nossos obreiros lá na Índia. E já vamos orar também pelo culto de missões no domingo que vem, que vai ser uma grande bênção. Amém? Fecha seus olhos. Senhor, nós colocamos cada um dos nossos obreiros ali na Índia diante do Senhor. E pedimos, Senhor, para que Teu Espírito Santo possa protegê-los, possa guardá-los de todo o mal. Livrá-los, Senhor Deus, de homens maus, livrá-los dos inimigos da cruz. Livrá-los, Senhor Deus, daqueles que querem causar-lhes dano e causar-lhes mal, por causa da pregação do Evangelho. Senhor, guarda-os. Nós oramos para que Teu Espírito Santo vá à frente, abrindo portas, abrindo caminhos, Senhor Deus, trazendo quebrantamento no coração do povo, trazendo, Senhor Deus, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, em nome de Jesus, que seja uma grande bênção, que não haja nenhum problema nesse mês de intensas reuniões ali no norte da Índia. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e pedimos ao Senhor para que no próximo domingo possamos celebrar com alegria a obra do Senhor, a obra que tem sido feita, as vidas que têm sido alcançadas nesse trabalho ali na Índia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Então, irmãos, domingo que vem nós temos o nosso culto de missões, tá? Nós vamos ter ministração do coral, ministração da equipe de teatro, ministração da equipe de dança. Enfim, irmãos, vai ser uma coisa extraordinária, tá? E vai ser uma grande bênção, tá? Prepare a sua oferta, como nós fazemos todos os anos. Esse ano nós estaremos fazendo também a oferta de resgate pelas nações, tá? Na verdade é o nome que nós demos, mas essa oferta, quanto é que você tem que dar? Aquilo que Jesus colocar no seu coração, tá? Porque é livre, não é uma obrigação. É uma atitude de generosidade. Todos os anos nós fazemos isso, irmãos, e tem sido uma grande bênção para sustentar esse trabalho lá na Índia, tá? E tudo que for arrecadado nós vamos enviar para lá, né? Devagar, à medida da necessidade, nós vamos mandando para lá para sustentar essa obra, tá? Vai ser uma bênção. Amém? Pergunta para Jesus: Senhor, quanto eu posso dar? Tá? Aquilo que o Senhor falar ao seu coração vai ser uma grande bênção. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 2 Crônicas, no Velho Testamento, e vamos para o capítulo 16. Segunda Crônicas, capítulo 16. Segunda Crônicas está lá depois de Segunda Reis. Se você está com dificuldade, é só olhar no índice da Bíblia, você vai achar aí rapidão. Segunda Crônicas, capítulo 16, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1 até o versículo 10. E o Senhor Jesus vai falar conosco. Amém, irmãos? Irmãos, tem dias que eu tenho meditado nesse texto aqui junto com outros.
e boa parte disso que eu tenho meditado em casa, eu tenho pregado aqui. E nós estamos pregando uma série de palavras falando sobre restaurar a dependência de Deus, né? E tudo isso baseado em algo que o Senhor Jesus falou muito forte ao nosso coração, naquela história do cego Bartimeu. E vocês se lembram, logo que eu cheguei da Índia, eu preguei essa palavra aqui, né? Foi no dia 18 de novembro. Bartimeu nem sempre foi cego. Quando ele é perguntado por Jesus: o que queres que eu te faça? Então ele fala assim para Jesus: que eu torne a ver. Ou seja, antes ele enxergava, mas aconteceu alguma coisa na vida dele, às vezes um acidente, uma enfermidade, né? E ele ficou cego. E os irmãos viram o quanto é lindo a cura que Jesus faz ali em Bartimeu, né? Se você, é uma curiosidade, se você olhar em outro evangelho essa mesma história, os outros evangelhos vão falar que eram 2 cegos, Bartimeu e mais um outro, né? O evangelho de Marcos, onde nós lemos, fala apenas de Bartimeu, o outro não foi citado. Mas pensa que extraordinário, né? O homem imediatamente voltou a ver. E nós começamos a meditar sobre isso. Quando você tem uma visão, se referindo à vida com Cristo, se referindo à vida com Deus, se referindo a caminhar no Evangelho, mas com o passar dos anos você perde a visão, você fica cego, dentro da igreja. Muitas vezes, quando nós falamos sobre ser cego, nós pensamos em alguém que está no mundo, em um ímpio. A verdade, irmãos, é que muitas vezes as nossas igrejas estão cheias de pessoas cegas. E quando nós falamos isso, não quer dizer que elas são más pessoas, não. Mas assim como Bartimeu, no decorrer dos anos, alguma coisa aconteceu, ou uma série de coisas foi acontecendo com ela, por exemplo, escândalos, que ela presenciou muito, situações de pecado que ela não resolveu na própria vida, e isso foi tirando a força dela, ela foi se escandalizando, né? Em algumas determinadas situações, por exemplo, uma pessoa da própria igreja fala mal dela, ela se sente muito ofendida com aquilo, ainda não tem maturidade para poder lidar com aquela situação, não tem maturidade ainda, não tem entendimento para saber que precisa perdoar aquilo, ela deixa que essa mágoa vá corroendo ela, isso vai tirando as forças dela, e ela desanima, não só com a igreja, ela desanima, na verdade ela está desanimando com o evangelho, ela vai ficando cega, ela não consegue mais ver. E um dos reflexos disso, irmãos, o que diz que há uma cegueira? Quando nós perdemos a dependência de Deus. E no domingo passado nós focamos muito nisso. Nós vamos deixando de ser dependentes de Deus. Isso é um reflexo de que algo não vai bem na nossa vida. E às vezes dentro da igreja nós temos pessoas independentes. Glória a Deus? Não é glória a Deus, está amarrado. Misericórdia. Independentes do Senhor. E nós vimos na história de Josué, lá em Josué no capítulo 7, quando Josué, depois de uma vitória extraordinária
em Jericó, algo sobrenatural, né? Quem conhece ali a história se lembra que é extraordinário ver como Deus dá a vitória para Josué. Na cidade seguinte, uma cidade chamada Ai, muito menor que Jericó, com um exército muito menor, eles têm uma derrota terrível. E quando nós vamos analisar a história, nós vimos o espírito de independência de Deus já se manifestando ali. Eles não consultam o Senhor, eles olham presta atenção nisso, eles olham para a situação e diz assim: é fácil, nós vamos vencer. Não é que você não é que você não possa ter um otimismo em situações, mas veja bem, você vence situações não é por causa de otimismo. Você vence situações é porque Deus dá a vitória para você. É por isso que você vence. Por que você é curado de uma doença? De uma enfermidade? Você é curado de uma enfermidade porque Deus cura você. E na maioria das vezes usando medicações, usando a mão dos médicos. Um grande erro da nossa vida é quando nós começamos a deixar de perceber que coisas assim, elas vêm do Senhor. A vitória, irmãos, não está nas nossas mãos, ela está nas mãos do Senhor. E Ele é quem nos dá essa vitória. E quando nós vamos deixando de entender isso, significa que nós perdemos a dependência de Deus. Reconhecer, irmãos, que é Deus quem nos sustenta, que é o Senhor quem dirige o nosso caminho, e que é Ele quem cuida de nós, e que é Ele quem nos faz prosperar. E muitas vezes o nosso coração sai do Senhor, e Ele se sente seguro na prosperidade que nós temos. Olha aí para a sua Bíblia, vamos ler essa história que vai ilustrar exatamente isso que nós estamos meditando. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 1, preste bem atenção, diz assim, no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, e nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem dizendo: Ben-Hadad, façamos um tratado, como fizeram os nossos pais. Estou te enviando prata e ouro. Agora, me ajuda contra Baasa, rei de Israel. Me ajuda para que ele saia do meu país. Então, o que aconteceu? Asa era rei de Judá. E Baasa, rei de Israel, invadiu Judá. O que Asa fez? Ele pega, irmãos, o tesouro do templo do Senhor, o tesouro do seu próprio palácio, ele pega tudo isso e envia para o rei da Síria, Ben-Hadad. Uma estratégia militar, conseguir aliados para uma guerra. Sabedoria de Asa? Não foi sabedoria de Asa. Foi um tremendo erro. Pastor, mas por quê? Quem, não estando em guerra,
não vai procurar um aliado para que o ajude contra o inimigo que às vezes é mais forte do que ele? Sabe quem não procura aliado? Quem teme o Senhor e quem sabe que é dependente do Senhor. Ele se apoia agora na riqueza que ele tinha, que era capaz de comprar um aliado, que era capaz de comprar alguém que, na verdade, tinha uma certa aliança com Baasa, que estava atacando ele. Se você for ler o texto, ele fala assim: rompe com ele e faz aliança comigo, e me ajuda a expulsar ele da minha terra. Olha a proposta. O que aconteceu? Vamos ler aí no versículo 4. Ben-Hadad, rei da Síria, aceitou a proposta de Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. E eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Parece que o truque deu certo, irmãos. O dinheiro pôde comprar um aliado forte de quem o inimigo dele ficou com medo, e eles saíram do país de Asa. O problema foi resolvido. Irmãos, ser independente de Deus é quando nós muitas vezes, irmãos, conseguimos resolver certas situações da nossa vida, ou achamos que nós estamos resolvendo certas situações da nossa vida, quando nós não buscamos em nenhum momento um conselho do Senhor, uma direção do Espírito Santo. Irmãos, como nós precisamos aprender a voltar a buscar o conselho de Deus na nossa vida, em todas as situações, irmãos. Nós fomos perdendo isso ao longo dos anos. E muitas vezes, irmãos, com a força do nosso braço, nós achamos que conseguimos resolver certas situações. Mas na verdade todo esse processo que levou à solução, entre aspas, dessa situação, desse problema, só mostrou uma coisa: você não depende de Deus, você talvez não precisa do conselho do Senhor, você nenhuma vez sequer buscou sabedoria que vem lá do alto. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você acha que é sábio? Se você não teme ao Senhor, isso não é sabedoria. Talvez seja uma sabedoria de acordo com o mundo, que envolve conhecimento, que envolve visão, que envolve perspicácia, que envolve, que envolve aquele dom especial que você tem para negociar, para resolver algumas situações. Isso não é a sabedoria que a Bíblia fala. A sabedoria, irmãos, que a Bíblia fala, ela é extraordinária, porque ela vem de Deus e nada tem a ver com a perspicácia do mundo. Quantos podem entender isso? E muitas vezes, irmãos, nós estamos tão acostumados a fazer negócios como Asa fez, e resolver o problema, e que nós não conseguimos perceber o quanto nós nos tornamos independentes do Senhor. E isso é reflexo de alguém que foi perdendo a visão ao longo dos anos e que talvez está cego. Asa pega todo o tesouro ou parte do tesouro do templo do Senhor. Olha onde ele vai pegar o tesouro: no templo do Senhor.
Quem tinha construído esse templo foi Salomão, que era bisavô, o tataravô dele. Então ele pega tesouro que estava nesse templo, pega tesouro do seu palácio real e leva lá para o rei da Síria, fazendo uma aliança, fazendo um acordo com ele, para que ele consiga vencer o inimigo. Mas, irmãos, o negócio não ficou bom. Olha só, acompanhem comigo o versículo 7. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria agora escapou das suas mãos. Olha isso, irmãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Irmãos, ele ficou indignado com Asa, esse profeta que se chamava Anani. Quem era esse profeta? Não sei. Pelo que eu já li muito a Bíblia, irmão, já li a Bíblia toda. Somente aqui eu me lembro de ver sobre esse profeta. Mas ele fica indignado. E ele fala, irmãos, uma coisa interessante aqui. Ele fala para Asa. Primeiro ele fala assim: você foi buscar ajuda aonde não era para você buscar ajuda. Onde muitas vezes nós vamos buscar ajuda? Cheque especial? Financiamento do banco? Estão entendendo o que eu estou falando? Aí você paga um juro de 13% ao mês. Mas é bom porque aquela instituição financeira dá 10 dias sem juros no cheque especial. E aí nós começamos a falar que bênção, eu consegui agora, por causa do cheque especial, eu consegui pagar as contas de fim de ano. Eu consegui renovar o seguro do carro. E você está pagando um juro de 13% ao mês. Quem dera fosse ao ano, né? 13% ao mês, achando que é uma grande bênção. A pior fase da minha vida, irmãos, foi quando eu fiquei escravo de instituição financeira, pagando juros de 13% ao mês, e achando que estava tudo bem com as minhas finanças. Não estava. Tem muita coisa, irmãos, que o mundo oferece para você como um auxílio, às quais você se apega e que se tornam maldições na nossa vida, irmãos, e que é manifestação do devorador na nossa vida. E nós estamos achando que está tudo bem. Eu estou fazendo uma aliança com o rei da Síria para me ajudar contra o rei de Israel, né? Asa era rei de Judá, e eu estou achando que está tudo bem. Irmãos, não está. Sabe por quê? Não há primeiro quebrantamento diante do Senhor, para você chegar e dizer: Senhor, por que eu não estou conseguindo pagar as minhas contas? Será que eu estou gastando demais? Será que eu não estou, será, Senhor, que eu não estou querendo um padrão de vida muito acima daquilo que as minhas finanças permitem? Será que eu estou sendo fiel nos dízimos e nas ofertas? Não há um quebrantamento no nosso coração diante de Deus para ir buscar do Senhor e perguntar: Senhor, o que devo eu fazer? Talvez a gente não pergunte, irmão, sabe por quê? Porque a gente sabe a palavra que vai vir. Aí a gente vai lá, está lendo, né? De repente, oh meu Deus, vem aquela palavra de Jesus, falando assim: não se preocupem com o que vocês têm que vestir, nem com o que têm que comer. Observem as aves do céu, elas não ajuntam em celeiros. Observem os lírios do campo. Eu garanto para vocês, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum deles. Então por que vocês estão preocupados? Sabe, e às vezes vem uma palavra dessa, e não era isso que a gente queria ouvir. A gente queria poder comprar na Black Friday.
coisas que a gente não precisa. E dentro de alguns meses eu sou obrigado a fazer uma aliança com o rei da Síria. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu preciso aprender a ser dependente de Deus. Hanani fala algo, irmãos, muito interessante aqui para Asa. Ele fala assim: para que você foi fazer aliança com o rei da Síria? Ele era inimigo. Era para você destruir esse exército. Agora você vai e faz uma aliança com o inimigo. É isso que ele fala. Agora ele escapou das suas mãos. Aí ele fala uma outra coisa muito interessante, irmãos. Preste atenção agora em nome de Jesus. Porque talvez no seu coração você já deve estar aí dizendo: esse Asa, esse rei de Judá, como tantos outros, foram reis maus e reprovados por Deus, e não era um bom homem. E na verdade, irmãos, não é nada disso, porque houve um tempo em que Asa tinha um coração correto diante de Deus, e foi um homem de Deus. Hanani fala assim para ele: os etíopes não eram um povo muito maior do que de Baasa? E quando você clamou a Deus naquela época, Deus não deu uma grande vitória para você, Asa? Que história é essa? Nem sempre o coração de Asa foi um coração reprovável, irmãos. Houve um tempo na vida dele em que ele enxergava muito bem, em que ele tinha um coração que agradava a Deus. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, irmãos. Todos nós vamos passar pelo teste do tempo. O que quer dizer isso? O que quer dizer que a nossa jornada com Cristo, ela vai passar pelo teste do tempo. Que teste é esse? Quanto mais tempo de jornada, mais eu vou ter que vigiar, para que o meu coração não se desvie, para que eu continue firme no Senhor, para que eu continue guardando os princípios que eu tinha no início da minha conversão. Eu não estou falando de conhecimento de Deus, porque quando você se converte, talvez você conhece muito pouco, e com o passar dos anos você vai conhecendo muito mais. Mas há algo, irmãos, no início da sua conversão, ali nos primeiros anos, que é estabelecido dentro de você. São princípios eternos, e que daquele momento em diante passam a nortear a sua vida, passam a mostrar para você e a definir as suas decisões, passam a mostrar para você como você deve se portar. Mas com o passar dos anos, talvez eu vou perdendo aquilo. Eu vou perdendo aquilo. Então o que era mais importante, hoje já não é tão importante. O que eu julgava necessário em termos de vida cristã, hoje eu já não julgo mais necessário. Nem sempre Asa teve esse coração que nós lemos aqui. Quer ver uma coisa? Volta uma página na sua Bíblia. Capítulo 14, de 2 Crônicas. Vamos ler alguns versículos que vai mostrar quem era Asa anos antes. E para você ver como que, irmãos, nós precisamos vigiar na nossa vida, para que com o passar dos anos, diante de Deus, eu me torne um crente mais fiel, que ame mais o Senhor, que tema mais o Senhor, ao invés, irmão, de me tornar uma pessoa reprovável, fria, cético, e que muitas vezes não consegue mais ouvir a voz do Senhor. Vamos ver a passagem que Hanani fala para ele lá. Não eram os etíopes, um povo muito maior do que esse rei de Israel, e aí você foi fazer aliança com quem não devia. A passagem, irmãos, está aqui no capítulo 14 de 2 Crônica. Veja aqui o versículo, vamos pegar do versículo 7 para você ver os anos de ouro de Asa, sabe, coisas que ele não deveria ter abandonado, mas infelizmente abandonou, não sei porquê.
Olha, diz assim, ó, disse ele ao povo de Judá, isso aqui é Asa, né? Ele disse ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificado com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa. Olha a fé, irmãos, que ele tinha. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Olha o que ele fala. A terra ainda é nossa, porque nós temos buscado o Senhor, nosso Deus. Irmãos, o homem estava cheio do fogo. Amava o Senhor. O fogo do Espírito Santo ardia no coração dele, irmãos. A terra ainda é nossa porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então construíram e todo mundo, bem forte. Eles construíram e tudo que você constrói, sendo dependente de Deus, estando cheio do Espírito Santo, com o coração ardendo pelo Senhor, tudo que você construir, você vai prosperar. Aleluia. Mas estamos falando de pessoas diferentes aqui? Não, estamos falando da mesma pessoa. Do homem que anos mais tarde, ou décadas mais tarde, foi fazer aliança com quem não devia e não buscou o Senhor. Mas vamos continuar aqui, porque é lindo isso aqui. Veja bem, Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Um exército de 580 mil homens que ele tinha. Agora olha o versículo 9. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados, 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. É fácil você fazer as contas. 580 mil contra 1 milhão, praticamente 2 do exército inimigo para 1 do exército de Asa. A Bíblia fala que esses 580 mil homens eram excelentes guerreiros, valentes, corajosos. Esse etíope aqui, ele tinha um exército assustador. 1 milhão de homens. A Bíblia está cheia de relatos, onde um exército menor, em desvantagem, vence um exército maior. A Bíblia está cheia de relatos assim. O texto não entra em detalhes o que levou a essa invasão. Invasões de território naquela época eram muito comuns. Reis querendo expandir o seu reinado. Então eles invadiam. Mas lá vem esse etíope, esse rei etíope com 1 milhão de soldados. Irmãos, ia trucidar o exército de Asa. Olha a diferença do coração desse rei, do início da sua jornada, com o final da sua jornada que nós já lemos. Olha a oração que Asa faz. Acompanha comigo, versículo 10. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então, Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor,
Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Olha, irmãos, o coração desse rei, olha a oração que ele faz, olha o quanto ele dependia do Senhor e sabia que a vitória estava nas mãos de Deus e não no poder do seu exército, que inclusive era menor. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que guardar isso, irmãos. Ou, aliás, eu vou mudar essa frase. Nós precisamos restaurar isso, irmãos, na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, restaurar essa dependência de Deus. Nós precisamos, irmãos, restaurar esse amor pelo Senhor. E essa confiança, irmãos, de que Deus nos dará a vitória em toda e qualquer situação na nossa vida, irmãos. Aleluia! Nós precisamos, irmãos, restaurar isso na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, parar de colocar a nossa confiança no dinheiro, no salário que nós temos e confiar no Senhor, irmãos. Nós precisamos, irmãos, abandonar a confiança que nós temos nos bens que possuímos, na medicina que nós possuímos, irmãos, e confiar no Senhor, do Senhor que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu único filho para morrer por mim e para ressuscitar, e para que eu, crendo nele, não morresse, mas tivesse a vida eterna com ele. Eu preciso restaurar isso na minha vida. Eu preciso restaurar o temor do Senhor na minha vida. Eu preciso restaurar a confiança em Deus na minha vida. Eu preciso restaurar essa paixão, irmãos. Eu não estou falando de um sentimento volátil. Quando eu falo paixão, eu não estou falando de um sentimento muitas vezes irresponsável. Quando eu falo de paixão, eu estou falando, irmãos, de algo que arde em seu coração por um Deus, irmãos, que você sabe que jamais te abandonou, jamais vai te abandonar. Aleluia. Eu preciso restaurar isso na minha vida, irmãos. Eu preciso restaurar a confiança em Deus, não no limite do cheque especial, irmãos. Eu preciso restaurar a confiança em Deus, não num crédito pré-aprovado, irmãos, que vai me cobrar juros de 16% ao mês, e eu, oh que bênção, Deus abriu uma porta para mim. Chegou um e-mail do banco, me oferecendo um dinheiro, crédito pré-aprovado, sem consulta SPC e Serasa. Que bênção! Isso não é bênção, meu irmão. Isso é maldição. Isso é laço de Satanás na sua vida. Não caia nessa. Vá dobrar os joelhos e vá buscar o Senhor, que jamais rejeita o coração, que o busca com amor, com sinceridade, com devoção, que sempre responde àqueles cujo coração espera nele. Nós precisamos restaurar isso na nossa vida, irmãos. Nós precisamos restaurar, irmãos. Talvez um dia nós tivemos isso, irmãos. Talvez um dia atrás, irmãos, uns anos atrás, nós fomos homens e mulheres de oração. Nós fomos aqueles, irmãos, que sabe, chuva ou faça sol, ou chuva, ou chova ou faça sol, ou pode chover canivete, ou pode ser o que for, mas eu tenho meu tempo de oração com o Senhor e eu não abro mão disso. Eu vou buscar o meu Deus, eu vou buscar o meu Rei, Senhor. Eu vou buscar, porque eu sei que nele está a fonte de todo o suprimento para a minha vida. Aleluia. Eu preciso restaurar isso, irmãos. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sou eu. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Sou eu esse homem, irmãos. Eu preciso restaurar isso, irmãos. Eu preciso, irmãos, restaurar a alegria de servir o Senhor com prazer, irmãos. Ao invés de estar alegre simplesmente porque vou fazer um curso de faculdade novo, glórias a Deus por isso. Eu creio que isso é bênção de Deus, mas já parou para pensar que muitas vezes nós nos alegramos, irmãos, com coisas que o mundo oferece para nós, do que com a palavra viva da verdade e que me mostra exatamente quem eu era antes de Jesus e quem eu sou em Jesus.
Eu preciso me alegrar com isso. Eu preciso restaurar isso na minha vida. Eu preciso voltar a crer que se eu impor as minhas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ao invés de pensar assim, não foi curado não, não foi, não era a vontade de Deus. Já parou para pensar que é isso que consola a gente? Eu preciso restaurar o temor do Senhor no meu coração, irmãos. Olha o que esse homem fala, meu Deus. Versículo 11, Senhor, não há ninguém como Tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança e em Teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra Ti. Olha o versículo 12. O Senhor então derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu mais recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Irmãos, olha agora no capítulo 15, olha aí por favor, versículo 1. Logo depois dessa batalha, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Aqui é outro profeta, não é aquele Anani, lá do capítulo 16. Aqui é outro, um profeta chamado Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa, ele disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com você quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Olha o versículo 7. Sejam fortes, não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Olha, porque eu vou mostrar para você aqui a segunda característica de quem é dependente do Senhor. A primeira, irmãos, foi expressa nessa oração que Asa fez e que mostrava o quanto o coração dele, confiava no Senhor. Quando eu dependo do Senhor é assim, o meu coração confia nele, espera nele, haja o que houver. Segunda coisa, irmãos, quando seu coração está ligado no Senhor, quando você depende do Senhor, a voz de Deus vai encher você de coragem e você vai agir em coragem, em ousadia. E muitas vezes para resolver situações difíceis. Quantas situações difíceis existem na nossa vida e que precisam ser resolvidas, e só estão esperando uma postura da minha parte, mas eu não tenho coragem de ter essa postura. Quantas, irmãos? Sabe, irmãos, um sinal de que há cegueira na nossa vida é quando nós sustentamos pecado na nossa vida. E às vezes, irmãos, aquela situação que diante de Deus não está correta, ela é tão difícil de ser resolvida que eu preciso de uma coragem extrema. Eu preciso de uma decisão tão firme. Mas por uma série de coisas eu não consigo.
Eu não consigo tomar essa decisão. Sabe, quando você tiver no seu coração restaurado esse temor do Senhor, essa dependência do Senhor, você vai se encher de coragem e vai resolver coisas que depois o Senhor vai honrar você. Olha isso aqui, ó. Versículo 7, sejam fortes, Azarias está falando, e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Olha o versículo 8. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem. E o que ele fez? Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim. Restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Olha aqui, vá comigo para o versículo 15. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Que juramento que é esse aqui? Asa, irmãos, olha para mim, só um minutinho. Asa levou o povo de Judá a jurar que iam buscar o Senhor de todo o coração. Olha o que ele fez. Parece um absurdo. É a mesma coisa de eu chegar aqui na frente agora, nesse exato momento, e falar assim: eu quero que vocês jurem, igreja, casa de esperança, que vocês vão buscar o Senhor de todo o coração de vocês. E colocar uma punição. Se você não buscar, vai acontecer isso. Foi isso que ele fez. Você sabe o que aconteceu? Quando o povo viu que Asa estava totalmente decidido, irmãos, eles se alegraram. E eles fizeram o juramento de todo o coração. Quando o povo vê que você é fiel ao Senhor, eles vão te respeitar e vão querer te seguir. É assim, irmãos. Esse é o juramento. Olha aí, vamos continuar lendo. Então, pois haviam feito o juramento de todo o coração. Continuando no versículo 15. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz. Olha o 16. Olha o que esse rei fez, irmãos. Asa chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele depôs a avó dele, que era a rainha-mãe. Por quê? Porque ela, indo contra aquilo que ele estava fazendo na nação, ela construiu um altar idólatra, um poste sagrado. E ele ficou tão irado, irmãos, ele foi lá, derrubou tudo, mandou derrubar tudo. E ele depôs a avó dele: a partir de hoje, a senhora avó não é mais a rainha mãe dessa nação, porque a senhora desobedeceu a Deus. Não é mais. Olha, irmãos, a coragem que ele teve. Nós precisamos, irmãos, ter restaurado no nosso coração essa coragem que vem de Deus, para nós fazermos o que é correto diante do Senhor, para nós sermos corretos diante de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos entrar num tempo de restauração dessa dependência de Deus nas nossas vidas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós possamos, irmãos, vigiar. Diante de uma história tão fantástica, né? A gente até se esquece que nós começamos a ministração falando sobre os últimos anos desse rei. Nem parece que é ele, parece que é outra pessoa. Era tudo isso, irmãos. Mas as décadas se passaram
E Asa foi esfriando até se tornar e fazer isso aqui. Nós precisamos ser dependentes do Senhor durante toda a nossa vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos.